Boa noite a todos. Nós, nesse instante, pensamos, que acabamos de cantar. O que foi que nós acabamos de cantar, de tributar a Deus? Quem sabe da parte de alguns, acabaram de professar uma fé em Jesus. E quando tudo se acabar, quando olharmos para todas as coisas e parecer que não há mais esperança, que tudo se acabou, Ele diz: estarei seguro. Eu sei que tu me amas. Como que nós voltaríamos para casa se essa fosse toda a verdade dominadora do nosso coração? Nada pode me separar, nada, absolutamente nada. Ainda que tudo chegue ao fim, angústia, morte, tribulação, principados, potestades, nada nos separa de ti. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o versículo de número 24. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 19 até o 24. Irmãos, nós convidamos a igreja a pensar sobre isso que cantamos. Hoje pela manhã nós falamos para a igreja a respeito de palestras, pregações e estudos motivacionais. Falamos que isso não tem sentido, isso não é para evangélico, nós não precisamos dessas coisas. Eu disse pela manhã, nós estamos precisando dessas coisas porque nós estamos perdendo a visão da glória de Deus. Eu me perco no sermão quando eu ouço um cântico desse. Eu queria deixar o sermão de lado e pregar o cântico. Porque eu fico assim, que profissão de fé é esta? Que motivação é essa que eu preciso além desse amor de Deus? Que palestra motivacional, que estudo motivacional, que pregação motivacional, que nos ofereça uma verdade como essa. Eu sei que tu me amas, e quando tudo se acabar, eu estou seguro, eu estou inabalável, intocável, indestrutível. João nos ensina isso, irmãos, nessa carta. Ele fala da nossa segurança em Deus, se o nosso coração nos acusar. Segurança é algo que todo mundo almeja. Irmãos, nós estamos correndo atrás de segurança todos os dias. Nós estamos correndo atrás da segurança de um trabalho estável, onde jamais sejamos demitidos. Estamos correndo atrás de uma segurança, de uma estabilidade financeira.
Estamos correndo atrás de segurança e estabilidade, de conforto para a família. A segurança de que não nos faltará o que comer amanhã. Uma escola para os nossos filhos. Nós estamos em busca de segurança, nós lutamos e estamos morrendo para alcançar essa segurança. E a Bíblia diz assim: eu te dou essa segurança, eu já te dei essa segurança. Mas parece que a segurança que Deus nos dá, nós não queremos, ela é muito pouca. Porque a segurança que Deus nos dá, é só Ele. Você me tem. E você não precisa de mais nada. Não é o seu emprego que é estável, não é o seu salário que é estável, não é a sua saúde que é estável, não é a sua casa que é estável, você o te dá estabilidade. Mas Ele diz assim: sou eu, Deus. Não é isso que o Salmo 46 diz? Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro, bem presente nas suas tribulações, ainda que estoure uma guerra, ainda que tumultue, ainda que espumeje, ainda que os montes se estremeçam. Há uma cidade onde Deus habita, onde há um rio. A morada do Altíssimo diz assim: jamais será abalada, porque Deus está lá. Nós vamos morrer correndo atrás de uma segurança, de uma estabilidade. E Deus já nos deu ela. Mas nós achamos isso muito pouco. Versículo 19 a 24, de forma responsiva. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração nos acusar, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque alguns de nós já têm esta segurança, já têm esta estabilidade com muita convicção no coração. Contudo, ó Pai, aqueles que estão salvos, mas que ainda não têm essa segurança de uma forma convicta no coração, aqueles que acham que têm, mas não têm nem a salvação. E há aqueles, ó Pai, que não têm, que não querem. Por isso nós conclamamos a Ti, ó Deus, nesta noite, que o Teu Espírito, pela autoridade dEle, pela ousadia dEle, pela intrepidez dEle, pela sabedoria dEle, fale aos nossos corações nesta noite. Nós Te imploramos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Irmãos, vejam como que João nos dá todas essas convicções, toda essa segurança, toda essa estabilidade, nos levando a entender tudo o que ele já nos ensinou, desde o primeiro capítulo até agora, nesse capítulo de número 3. Ele diz assim, olha, e nisto conheceremos que somos da verdade. Nós podemos ter essa certeza. O conhecer aqui não é meramente o conhecimento intelectual, é o intelectual que gera uma vivência, uma experiência.
uma relação íntima com o próprio Deus e com o próprio Jesus. Ele diz, e nisto, com base nisto, por causa disso, por causa da evidência dessas coisas, nós conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, o nosso coração estará tranquilo, seguro, estável. Vamos continuar a vida com muita tranquilidade, não sem tribulação, não sem provações ou dores, ou perdas, ou lágrimas, mas ele diz assim, nós continuaremos servindo a Ele com muita tranquilidade no coração. Ele diz, versículo 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que tudo isto. E Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe o que Ele já fez por mim e por você. Não é o nosso coração que simplesmente nos leva para o inferno. Amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante dEle. Deus nos fornece convicção, entendimento, sabedoria, para que tenhamos confiança diante dEle. E aquilo que pedimos dEle, recebemos. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle aquilo que lhe é agradável. São evidências. Nós guardamos seus mandamentos e fazemos diante dEle aquilo que lhe agrada, não aquilo que agrada o nosso coração. Ora, o seu mandamento é este, que nós creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nós venhamos amar os irmãos. Não há muito mistério nisso. É mais simples do que nós possamos imaginar. Crer em Jesus Cristo e amar o irmão. A dificuldade está em obedecer a isto. Mas isso é muito fácil. O difícil é obedecer. O difícil é nos curvar diante dele para aplicar isso. E ele diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós porque ele nos deu o Espírito Santo. Ele diz assim, ainda que tudo se acabar, você permanece em Deus, Deus permanece em você e o Espírito está em você. Você pode ter segurança. Na verdade, você deve ter segurança. Você deve ter estabilidade. Não estou dizendo que você não pode chorar. Não estou dizendo que você não vai sofrer. Não estou dizendo que você não terá conflitos, provações, tribulações, angústias. Que apesar de todas essas coisas, a segurança é uma verdade absoluta de Deus para os seus eleitos, para os seus filhos. Por isso que João propriamente aqui está dizendo para aqueles que já estão salvos, para aqueles que foram regenerados, para aqueles que nasceram de novo, mas ainda que têm dúvidas, por uma falha, por uma queda, por um tropeço, por um vacilo, porque pecou um dia, porque vacilou um dia, João vai mostrar, você não pode deixar o seu coração te acusar dessa forma. Porque é algo que Deus fez por você e que te dá segurança, que te dá estabilidade. Essa segurança não vai significar aí que nós simplesmente deixamos o nosso coração viver na prática do pecado. Não, não é nada disso. Então vejam bem, segurança em Deus se o nosso coração nos acusar. 2 pontos apenas para a gente trabalhar nessa noite. Segurança não significa descansar no pecado. Ninguém que vive uma vida de prática do pecado pode ter segurança, pode ter estabilidade. Contudo, ainda que nós não vivamos na prática do pecado, mas se pecamos, se tropeçamos, se vacilamos, não podemos deixar o nosso coração nos condenar, nos sacrificar. O segundo ponto é, segurança significa obediência e dependência de Deus. Segurança é alguém que está, de fato, compreendendo a verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade. Por quê? Porque nós obedecemos a esse Deus e nós dependemos dele. Não de nós mesmos, não dos nossos méritos, não de nada em nós. Então, o primeiro ponto, segurança não significa descansar no pecado. Então ele começa, versículo 19 e 20. E nisto conheceremos que somos da verdade,
bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que João está dizendo? Nisto o quê? Vamos relembrar desde o primeiro capítulo o que ouvimos, o que nós vimos, o que as nossas mãos contemplaram com respeito ao verbo da vida, aquele Filho de Deus que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós como a vida eterna que nos é oferecida. Ele diz, se você confessar, você tem um advogado, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que intercede por você, que é a propiciação de Deus, que pagou pelos seus pecados. Ele vai dizer, aquele que ama a Deus, conhece os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos e não vive na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado não é filho de Deus, não nasceu de Deus, porque ele é filho do diabo. Mas todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele é nascido de Deus, nele permanece a divina semente. E ele entra no capítulo 3 dizendo, olha, vede que grande amor nos tem concedido Deus, a ponto de nos chamar de filhos, e nós podemos chamá-los de pai. Nós somos filhos de Deus, fomos comprados, regenerados. Irmãos, nós temos veracidades para toda a Escritura, verdades da Escritura que nós lemos nesta noite. Se nós, eu disse isso na quarta-feira, como que nós precisamos abrir a Escritura e adentrar na Escritura e sugar a Escritura. Eu vou relembrar vocês, Romanos 8, 28, porque aos que de antemão conheceu, Ele também os predestinou. Ele disse, olha, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus segundo o seu propósito. E a esses que Ele chamou, Ele predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. E a esses que Ele chamou, Ele também justificou. A esses que Ele justificou, Ele também glorificou. E Ele entra dizendo no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que João está dizendo? Nós precisamos olhar para a Escritura, olhar para tudo que Ele nos ensinou até aqui. E diz assim, olha, considere, avalie o que Deus fez por você. Nós precisamos olhar para as verdades de Deus, o que foi que Deus fez por mim e por você. Ele não está dizendo que nós podemos descansar no pecado, nisto conheceremos que somos da verdade. Você não pode descansar no pecado, você não pode viver uma vida de prática do pecado, e você não pode ter segurança praticando o pecado. Mas ele está dizendo, nisto nós sabemos que temos a verdade, que somos da verdade, que temos segurança, que estamos estáveis. Porque esse Deus nos conheceu de antemão, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos predestinou e Ele nos glorificou para Ele. João está dizendo, essa é a verdade. Então considere, avalie o que Deus fez por você. Você consegue mensurar, compreender a grande obra da redenção que Deus fez por você e por mim? Nós conseguimos imaginar isso? João está dizendo, olha, é nisto que nós temos essa segurança. É nisto aqui, com base nisso, que nós conhecemos que somos da verdade. Olha quem foi esse que se manifestou desde o princípio. Olha quem é esse que se tornou carne desde o princípio, ou seja, no tempo, na plenitude do tempo, nascido de mulher, ele se tornou homem para ser o nosso Redentor. João está dizendo, é com base nisto, é fundamentado nisto. O grande problema, irmãos, é que nós estamos dentro da igreja e pouco sabemos sobre a obra da redenção. Pouco nós sabemos como Deus nos amou. Ele diz assim, nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele o nosso coração estará tranquilo. Qual é a tranquilidade, qual é a segurança que você tem da sua salvação, da sua vida eterna, quando você olha para a cruz do Calvário? Como que você tem estabilidade? Ele fala de um amor abnegado, como nós trabalhamos na semana passada, né? O amor abnegado é a marca de todo crente. O ódio é a marca de todo não crente, incrédulo.
E ele vai falar assim: nós precisamos dar evidências dessa nossa segurança. E são essas evidências, são esses frutos que, como se diz, estabilizam, que nos criam essa segurança estável, essa estabilidade de que nós estamos seguros em Deus, de que nem o nosso coração pode nos acusar. E João vai nos chamando a isso, para compreender isso, para entender essas verdades. Observe aqui um ponto. Nós temos a necessidade de examinar as nossas falhas e aprender com elas. Ainda que o nosso coração nos acuse de algum pecado, nós precisamos parar diante desse pecado, examinar as nossas atitudes, examinar aquilo que fizemos e de fato abandonar e aprender com esses erros. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes pecaminosas, mas não podemos, irmãos, deixar que esse coração nos acuse além daquilo que Deus mesmo nos acusa. João não está dizendo que nós podemos ter um coração cauterizado pelo pecado ou um coração insensível em relação ao pecado. Porque tem muitos crentes que dizem: não, meu coração não me acusa, meu coração não me condena. Tome cuidado com isso. Não é propriamente o coração, órgão de vida, que nos acusa. Quando ele usa a palavra coração, ele está dizendo o ser integral, todo o ser, toda a pessoa completa. É o entendimento, a razão, a emoção e a vontade. É isso que não pode nos acusar, não pode nos condenar. Porque se isso nos acusar e nos condenar, tem algum problema, tem alguma falha. Então nós precisamos e necessitamos de uma consciência sensível e não tolerar o pecado, não tolerar a desobediência ou qualquer pecado que cometemos. João está dizendo: olha, nisso nós sabemos que nós temos a verdade, que somos da verdade. Por quê? Porque nós não vivemos na prática do pecado. Nós amamos os irmãos. Nós somos nascidos de novo. E isso nos dá segurança, isso nos dá estabilidade. É necessário que nós venhamos aceitar que nós temos limitações, que nós falhamos, que nós erramos. Mas isso não anula a nossa segurança, isso não anula a nossa estabilidade em Deus. Nós temos que admitir, cada um de nós tem as suas próprias falhas. E nós erramos, e nós tropeçamos. Mas está dizendo, isso não pode de fato te condenar, te lançar ao inferno. O que João nos ensina então? Focar no que Deus fez e ainda faz em nossas vidas, não focar em nossas falhas. Quando eu digo que poucos de nós compreendem a obra da redenção, há muitos evangélicos tentando se justificar diante de Deus. Há muitos crentes querendo apresentar para Deus uma boa obra, para que Deus não o condene. Há muitos cristãos querendo justificar a razão do seu pecado, e não confessa e não o abandona. Nós não podemos, irmãos, focar em nossas falhas, temos que examiná-las, temos que abandoná-las, mas nós precisamos focar no que Deus fez em nossas vidas, o que Ele continua fazendo em nossas vidas. João vai dizer assim: olha, você precisa entender essa obra da redenção. Se você de fato experimentou o amor de Deus em Cristo Jesus, você precisa olhar para aquelas coisas específicas do amor de Deus por você. Como foi que Ele te amou? Como foi que de fato Ele demonstrou o amor dEle por você? Nós citamos isso hoje na escola dominical pela manhã. Paulo nos ensina em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato dEle ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Entender a forma específica como Deus amou, como que Deus de fato nos acolheu, como que Ele nos escolheu, com base em que Ele nos escolheu, com base em que Ele nos amou, com base em que Ele nos justificou, que Ele nos redimiu, que Ele pagou cada um dos nossos pecados. Nós precisamos entender a obra da redenção. Você precisa perguntar a si mesmo: isso já é verdade em minha vida? Isso já se tornou realidade em minha vida? Eu vivo essa obra redentora dentro da minha própria vida?
Eu tenho evidências dessa obra redentora na minha vida. Isso é realidade em minha vida. Observem isso. Se você não usa as oportunidades que Deus te dá para mostrar o amor dele aos outros, você não entendeu a obra da redenção até hoje. Você é egocêntrico. Deus tem nos dado a oportunidade de amar, mas sabe o que nós fazemos com as oportunidades de amar? Nós simplesmente olhamos para as pessoas e dizemos: é insuportável, é difícil, é problemática, só me dá problema, só me causa dano. Mas é exatamente a oportunidade de amar. Porque não é amar as pessoas que são dóceis, não é amar as pessoas que simplesmente nos tratam com profundo amor. São aquelas pessoas que têm dificuldade, que não amadureceram, que ainda não se aperfeiçoaram, como nós, não somos perfeitos. Deus tem nos dado a oportunidade de amar, e nós não temos amado. Observem isso. Por que pessoas não têm segurança, não têm estabilidade em Deus? Elas ficam frustradas porque as outras pessoas não atendem à sua necessidade. Podem olhar as nossas frustrações, irmãos. As nossas frustrações são resultados porque nós criamos expectativas em relação às pessoas. E quando elas não atendem à nossa necessidade, nós frustramos. Mas o que João está dizendo é assim: você consegue olhar para a cruz, para a obra redentora, e encontrar uma frustração da parte de Deus a você? O que foi que Ele fez para te frustrar? João diz que nós precisamos avaliar não somente a obra redentora, mas a grandeza desse Deus, do ser desse Deus, da essência de Deus, da pessoa desse Deus. Veja o versículo de número 20, diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que João está nos instruindo aqui, irmãos? Ele falou: você sabe quem é Deus? Ele é maior do que o seu coração, Ele sonda o seu coração, Ele sonda a sua mente. Lembra lá do Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. Tu sabes o que eu vou falar antes que as palavras cheguem à minha boca. Se eu subo aos céus, Tu lá estás. Se eu vou ao abismo, Tu lá estás. Da onde me ausentarei do Teu Espírito? O que João está dizendo aqui? Olha, se o nosso coração nos condena, Deus nos conhece. E mais do que isso, Ele já nos absolveu. Ele já nos justificou. Ele já nos redimiu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós compreendemos a obra da redenção, nós falamos com muita clareza e com muita segurança: nem mesmo Deus pode nos condenar. Nem Deus mais nos lançará ao inferno, não por nós, não por algo em nós, mas por causa dele, da perfeição dele, da justiça dele, da redenção que ele operou em Cristo por nós. É só você voltar no Romanos 8, a partir do versículo 33 e 34, ele pergunta: quem nos acusará? Quem é que pode nos acusar diante de Deus? Nem a palavra de Deus, nem o próprio Deus. Por quê? Ele diz: porque o próprio Deus te justificou. Ele te declarou justo por causa do Filho dele, por causa da obra do Filho dele, por causa da obra redentora, porque o Filho pagou, porque o Filho foi o sacrifício perfeito, porque ele satisfez a santidade e a sua justiça. Tudo foi pago. Não há mais como nos condenar. Romanos 8:1. Para nós que estamos em Cristo Jesus, não há sequer uma condenação. Ele pergunta no versículo: quem nos acusará? Versículo 34, quem nos condenará? É Cristo quem morreu por nós. Você sabe onde está fundamentada a sua segurança? Segurança em Deus, ainda que o nosso coração nos acuse. Por quê? Esse Deus prova esse amor dele por nós. Irmãos, que cântico maravilhoso é esse Romanos 8, não é? Você pode pegar desde o primeiro versículo até o versículo 39. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu estou plenamente certo de que nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é fantástico, irmão.
compreender isso, entender isso. Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece cada uma de nossas falhas. Ele conhece cada um dos nossos segredos, os nossos segredos mais ocultos. Ele conhece cada um deles. Ele sabe de cada miséria do nosso coração e da nossa mente. Mas João diz assim: Ele nos absolveu em Cristo Jesus. Ele nos perdoou. Ele pagou e quitou a nossa dívida. Nós temos segurança, nós temos estabilidade. João está ensinando a cada um de nós, irmãos, se você peca, se você pecou, se você tropeçou, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, não deixe o seu coração te acusar e te condenar, porque esse Deus é maior do que o seu coração e Ele fez uma grande obra por você. Toda a sua dívida. O que João quer que os seus filhinhos aqui, ou que a igreja entenda, irmãos? Que todos nós precisamos ter segurança no que Deus fez, no que Deus continua fazendo por nós e em nós. Como eu disse no início, olha, todos nós estamos à procura de segurança, de estabilidade. Deus está dizendo assim: eu tenho, eu já fiz por você, eu já te dei o maior seguro de vida assinado por mim. Mas nós continuamos correndo atrás das coisas erradas. Nós estamos em busca de segurança e de estabilidade onde não tem, onde não pode nos dar. E aquele que já nos deu de forma gratuita, nós ainda recusamos, não criamos estabilidade, não criamos segurança. Segundo ponto, irmãos, o que essa segurança significa? Significa que nós somos obedientes a Deus e nós dependemos dEle. João passa a nos ensinar isso no versículo de número 22. Ele diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Segurança significa obediência, significa dependência. O que é isso, irmãos? Obediência, ele diz assim: se nós pedimos de conformidade com a sua vontade. Nós não damos um passo, nós não fazemos um pedido, se não estiver de conformidade com a vontade de Deus. Por que vêm as frustrações? Porque nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos querendo consolo, estabilidade e segurança nas coisas que não podem nos oferecer. Mas ele diz: se você pedir ao Pai em meu nome, Jesus diz, se você pedir ao Pai em meu nome, eu te dou todas as coisas. Ele não está dizendo que nos dará tudo o que nós pedimos a Ele, em nome de Jesus. Ele está dizendo, enfatizando o que João está dizendo aqui. Na verdade, João está usando as próprias palavras de Cristo. E se nós pedirmos em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus Pai, Ele nos dará. Agora, o que é isso? O que é pedir em nome de Jesus, em conformidade, em dependência, segundo a vontade do Pai? É pedir exatamente aquilo que o Pai quer nos dar. É aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta a Deus, aquilo que exibe a glória de Deus, aquilo que faz o nome de Deus ser honrado. Então João está dizendo: e aquilo que pedimos, dele recebemos. Nós vamos receber da parte do Pai, mas o que nós vamos receber? Somente aquilo que glorifica o Pai. Irmãos, vejam como que isso é sério. Mesmo quando nós pedimos pela nossa santificação ou pela nossa transformação, mesmo que você jejue, mesmo que você ore, mesmo que você faça grandes sacrifícios para a sua vida de santificação, para a sua vida de transformação, se o objetivo dessas coisas não for a glória de Deus Pai, Ele não atenderá. Se for para o seu orgulho, para a exibição do seu orgulho, do seu egocentrismo, Ele não atenderá.
Ele não vai suprir. Ele não vai te responder. Então, Jesus nos ensina isso, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedi em nome dele, pedi de conformidade com ele, segundo a vontade dele, para a glória dele, não simplesmente para a nossa necessidade. Pai, eu preciso de um emprego, pai, eu preciso de uma escola, pai, eu preciso disso ou daquilo. Mas se o alvo central, se o resultado último não é a glória de Deus, ele não nos atenderá. Nós precisamos ter a segurança de obedecer a Deus. Pai, eu te peço tudo que for propósito em minha vida, para a glória do teu nome. Inclusive, irmãos, as nossas próprias quedas, os nossos próprios erros, são para a glória de Deus Pai. Não nos isenta da culpa, não absolve o nosso pecado, mas é para a glória de Deus Pai. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Veja o que Paulo nos ensina com respeito a isso. Ele mostra aqui, irmãos, o que é fazer todas as coisas diante do Pai, como ele diz assim, se nós fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha o versículo 4 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então João está dizendo assim, olha, nós guardamos os seus mandamentos, fazemos diante dele o que é agradável. O que é fazer aquilo que é agradável a Deus? Aquilo que Deus aprova para a sua própria glória. Ele diz, nós fizemos e fomos aprovados por Deus, porque nós não procuramos agradar a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Então as nossas orações, as nossas petições, ainda que pareçam santas, se elas não são para a glória de Deus, elas não serão respondidas. E João está dizendo assim, o que nós precisamos pedir a Deus então? Aquilo que é a vontade do Pai, aquilo que glorifica o Pai, aquilo que exalta o Pai. Por que nós às vezes não temos tanta segurança, irmãos? Porque mudamos o foco. Deus não é a segurança, Deus não é a nossa estabilidade. Nós mudamos isso para uma outra direção. Aquilo que Deus nos dá é a segurança. Aquilo que Deus providencia é a segurança. Se Ele nos dá um bom emprego, nós estamos seguros. Se Ele nos dá saúde, nós estamos seguros. Se Ele nos dá uma boa escola para os nossos filhos, nós estamos seguros, nós estamos estáveis. Nós mudamos o foco. E nós estamos orando pelas coisas erradas. Orar segundo a vontade de Deus Pai é, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me a convicção, a certeza que tudo se acabar, eu ainda estarei seguro, porque eu sei que tu me amas. Dá-me convicção desse amor, da obra redentora. Invade o meu coração, aplica essa obra redentora. Invade a minha alma de modo que eu absolva essa obra redentora. Venha absorver essa obra redentora no meu coração e que ela transtorne o meu coração. Que eu confie no teu amor, na veracidade das tuas promessas, de tudo quanto o Senhor prometeu, de tudo aquilo que o Senhor é para mim, para que eu tenha segurança, para que eu tenha estabilidade. Charles Spurgeon diz assim, Deus não deixa ninguém esperar na oração, com uma resposta de oração, a não ser que essa espera seja para o bem dele. Se Deus demora a nos responder porque Ele sabe que é preciso esperar até que aquele pedido se torne em bênção para a nossa vida. Deus nunca nos deixa esperando se aquilo que pedimos glorifica o nome dEle na nossa vida. Mas se ainda não glorifica, Ele nos deixará esperando até que chegue o seu tempo e a sua hora.
João vai dizer assim, nós precisamos orar na dependência do Espírito. E aqui, irmãos, há uma implicação nesse versículo 24 que é bem... É fácil de entender e é preciso pensar, né, para entender. Ele diz assim, olha, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, quando no versículo 22 ele diz assim, aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que é agradável. Há muitos crentes que entendem assim, porque nós guardamos os mandamentos de Deus e fazemos aquilo que é agradável a Deus, então agora ele é obrigado a nos atender e a nos responder. Não é isso que João está dizendo. A mesma coisa que ele está dizendo no versículo 4, olha, versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vejam bem, parece que João está dizendo assim, nós guardamos os seus mandamentos, por isso nós permanecemos nele, e por isso ele permanece em nós. Nós colocamos, num sentido contrário de como o guardar os mandamentos, o fazer a vontade de Deus, o guardar os mandamentos é que garante que Deus estará em nós, que o Espírito estará em nós e que ele nos responderá. Não é isso, João está dizendo isso, olha, ele nos responderá, ele está em nós, o Espírito dele está em nós, por isso nós guardamos os seus mandamentos, e por isso nós fazemos o que lhe é agradável. O fruto é a evidência do que antecede, porque ele está em nós, porque ele habita em nós, é que essas outras coisas acontecerão. O guardar os mandamentos, o viver de conformidade com os mandamentos, obedecer os mandamentos, fazer aquilo que agrada a Deus, é evidência de que ele está em nós, de que ele permanece em nós e que nós estamos nele. Porque caso contrário, se nós não guardamos os mandamentos e se nós não fazemos aquilo que é agradável a Deus, então Deus não habitará em nós. Não é isso. Se nós não guardamos os mandamentos e não fazemos o que lhe é agradável, é porque ele não está em nós. João diz claramente no texto que antecede, no contexto desse capítulo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é porque você não vive na prática do pecado que você vai se tornar um filho de Deus. Porque você é nascido de Deus, porque você é filho de Deus, então você não vive na prática do pecado. E João está dizendo isso para nós, olha. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável diante dos seus olhos. Por que nós guardamos os seus mandamentos, e fazemos aquilo que lhe é agradável? Porque ele está em nós, nós estamos nele e o Espírito está em nós. João vai dizer que a presença do Espírito Santo é o maior testemunho de que Deus está em nós. Romanos 8, 15 e 16. E o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós podemos chamá-lo de Pai. É isso que João está dizendo. E ele fala assim, nós precisamos aprender a orar na dependência desse Espírito. E de fato depender dele. Vejam bem, essa presença do Espírito que João está dizendo aqui, quando ele fala assim, olha, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Não é meramente sentimento. Nossa, eu tenho a mais convicção de que o Espírito habita em mim. Sabe, eu sinto que o Espírito está em mim, que ele age em mim, que ele habita em mim. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Não é isso que João está dizendo. Ele está falando mais do que uma coisa subjetiva. Nossa, eu tive uma experiência com o Espírito essa noite. Como ele falou ao meu coração. Não é isso que João está dizendo. É mais do que isso. Ele está dizendo de uma coisa bem objetiva. Ele está falando da nossa vida, ele está falando da nossa conduta, da nossa obediência, da nossa dependência, vida prática. Ele está falando exatamente de que, olha, vida prática, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas palavras, a nossa ética, os nossos pensamentos. Ele está dizendo assim, qual é a evidência de que esse Espírito está em nós? Não é que nós sentimos calafrio, não é porque nós arrepiamos na hora do cântico,
Ele está dizendo assim, a evidência de que esse Espírito está em você, e ele testifica que Deus está em você, e ele testifica que você está em Deus, são as suas ações, é a sua atitude, é a sua vida diária, a sua vida prática, como que você fala com os irmãos, como que você relaciona, o que você pensa, quais são as suas atitudes, quais são os seus gestos. Você está revestido, como lá em Colossenses 3,12, revestidos como eleitos de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de mansidão e de domínio próprio. Isso é prático, isso é vida, isso é vivência, isso é relacionamento, é coisa objetiva, sustentável. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo, ele age na sua mente, de modo que ele gere vida, transformação, atitude, palavras, pensamentos santos. João não está dizendo aqui para a gente meramente sentir que nós estamos em Deus, que Deus está em nós, que o Espírito está em nós, porque nós guardamos seus mandamentos e fazemos segundo a sua vontade. Não, ele está dizendo assim, olha, todo aquele que tem o Espírito dentro dele, todo aquele que está em Deus e que Deus está nele, ele guarda, ele ama os irmãos. A atitude dele, os pensamentos dele, as palavras dele, são frutos, são resultados da habitação do Espírito nele. Vida prática. Não é meramente sentimento, calafrio. É isso que ele está dizendo. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Ele diz assim, irmãos, ninguém pode ter segurança se ele não crê na obra redentora, se ele não compreende, se ele não entende a grandeza do amor de Deus, da obra redentora, do ser de Deus, se ele não compreende o que isso resulta na vida dele, o que isso faz com a vida dele, como que isso transtorna a vida dele. Guardar os mandamentos e fazer aquilo que é agradável ao Senhor, dando evidências de que o Espírito está em nós, que Deus está em nós e que nós estamos nele, é algo prático. É vida diária com o seu vizinho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu patrão, com o seu funcionário, com o irmão na igreja, onde quer que nós vivemos. Quais são as implicações e a aplicação para nós, irmãos? Vejam aqui um comentário de John Stott, e eu vou tentar parafraseá-lo para a gente entender. Ele diz assim, olha, se você quer dar segurança ao seu coração, estabilidade, mesmo quando ele tenta nos acusar, veja o que John Stott diz. Primeiro, devemos procurar evidências da operação do Espírito Santo em nós. Você quer ter segurança e estabilidade em Deus em qualquer circunstância? Você quer cantar isso e professar, olha, e quando tudo se acabar eu estarei seguro, porque eu sei que Ele me ama? Ele diz assim, procure em você evidências da operação do Espírito Santo. E ele apresenta algumas delas. Veja bem, particularmente ele fala assim, esse Espírito tem nos conduzido à compreensão e à fé em Cristo Jesus. Segundo, esse Espírito, ele tem nos conduzido à obediência prática dos mandamentos de Deus. Terceiro, você consegue evidenciar a obra do Espírito Santo no seu coração, te conduzindo e te levando a amar os irmãos? Ele vai dizer assim, pois a condição de permanecer em Deus e Deus em você é essa obediência, é essa vida prática, é essa evidência de que o Espírito Santo está operando em você. Se não tem evidências, você não pode ter segurança, você não pode ter estabilidade. Então as implicações são: segurança em Deus não significa descansar no pecado.
E ele diz, e nisso nós saberemos que somos da verdade. Nós não descansamos no pecado. O pecado aflige a nossa alma. O pecado aflige a nossa mente. Nós não temos descanso quando pecamos. Nós não temos paz. Segundo, Deus realizou uma grande obra da redenção em Cristo por amor a você. Ele destruiu as obras do diabo e quitou toda a sua dívida. Terceira implicação, ele provou, ele demonstrou um grande amor e uma justificação a você. Ele te amou, te justificou, te declarou justo por causa da obra redentora do seu Filho. Qual é o resultado disso? João nos ensina, você não vive na prática do pecado, você crê em Jesus como o único Filho de Deus, você ama a seu irmão, Deus permanece em você e você permanece em Deus. São implicações. Isso precisa, de fato, tomar conta da nossa vida, da nossa alma. Quais são as aplicações para você e para mim nesta noite? Primeira, creia em toda a obra e creia no amor de Deus por você. Não diga para mim que você creia em Deus, que você creia ou você crê no amor de Deus, se você não se arrepende dos seus pecados, se você não abandona seus pecados. Segundo, use de todas as oportunidades que Deus lhe dá para demonstrar, para expressar o amor dele em você. Ame as pessoas, expresse o amor de Deus, demonstre o amor de Deus uns para com os outros. Obedeça seus mandamentos, dependa do Espírito Santo, viva uma vida evidenciando as operações do Espírito. Deus habita em você, você permanece nele e o Espírito dele está em você. Dê evidências disso, prove isso com a sua vida prática. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar? Ó Deus, nós nos gloriamos em Ti, ó Deus. Que privilégio nós temos, ó Pai. Que privilégio, Deus. Mas que grande tristeza, ó Deus. Que tristeza não nos apegar a essa verdade. Não colocar essa verdade como o único fundamento da nossa vida, Pai. De encontrar gozo, alegria nesse fundamento. Eu sei que Tu me amas, ó Deus. Mesmo quando falho, Senhor, nos levanta. O Senhor nos coloca de pé diante de Ti. Como Tu fizeste com Pedro. Pastorei a minha igreja, Pedro. Que amor é esse? Que amor é esse, Pai? Que pena, Deus. Que pena que muitos de nós não descansam nisso. Não encontra paz nesta verdade da obra redentora, da demonstração do Teu amor por nós. Quantos de nós não têm alegria, Pai? Quantos de nós estão em busca de estabilidade, de segurança? Nas coisas, ó Deus, e não em Ti. O Senhor nos deu o único e o mais seguro de vida. Nada pode nos separar, nada pode nos destruir. Como que nós não podemos ter alegria, Pai?
Como que nós não podemos ter estabilidade? Ainda que chorando, ainda que derramando lágrimas, ainda com o coração dilacerado, mesmo quando tudo se acabar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja gado nos currais, eu me alegro no Senhor. Estarei seguro em Ti, ó Pai. Desde o dia em que o Senhor me amou na eternidade, até a adentrada no novo céus e na nova terra, estarei seguro, porque Tu me amas. Derrama sobre nós, ó Pai, a Tua graça nesta noite, como nós pedimos ao Senhor no início. Nos conceda graça, Pai. Fala ao nosso coração e nos dê essa alegria, ó Pai. Nós Te suplicamos e nós Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.